estava dizendo Agora aos irmãos, sai. Pode falar, irmão Mauro. eu digo, é porque a gente não estava ali ouvindo, não, mas agora deu certo. Agora sai. Vamos lá. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a gente vai estudar o capítulo 8, o juízo final, né, se Deus permitir. Os irmãos estão vendo aí na tela, não, né? Não, por enquanto não. Vamos lá. Estão vendo agora? Aí sim. Pronto. A gente vai Beleza. estudar o juízo final. Na aula anterior, a gente viu a segunda volta de Cristo. Nós vimos que, de fato, Cristo há de voltar. Isso é uma realidade e há de acontecer. Hoje, nós veremos o juízo final. Ou seja, o que é que, digamos assim, quando nós falamos de juízo final, o que é que isso quer dizer? Quem é que vai ser julgado? Como é que vão ser as circunstâncias do juízo final? E todas essas demais coisas. Então, a gente vai ler um pouquinho, né, para entender um pouco melhor sobre o juízo final. Na verdade, há um sentido no qual as pessoas são julgadas já na presente vida, pelas respostas delas a Cristo. O que quer dizer isso, irmãos? O julgamento, ele começa aqui na vida. Por quê? São as decisões tomadas aqui que vai, digamos assim, definir o nosso futuro. Então, o julgamento, ele mais ou menos, ele vai ser uma confirmação, né, digamos assim, da nossa trajetória aqui na Terra. Né? Então, o julgamento ele já inicia-se aqui. Por isso que lá em João 3,18 diz: aquele que nele, em Cristo, crê, não é condenado. Aquele que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo João 3,18 e João 3,36 e 5 e 24 também vai trazer essa mesma ideia, daquele que não crê já está condenado. Então, observe que o julgamento, a condenação, ela já começa aqui na Terra. Aquele que não crê, ele já está condenado, né? Em outras palavras, um julgamento divino recai já agora sobre aqueles que se recusam a crer em Cristo. Mas a Bíblia também ensina que haverá um julgamento final no fim da história, no qual todos os homens aparecerão perante o trono de Cristo para serem julgados. É deste juízo final que tratamos neste capítulo. Então, não vamos falar especificamente sobre esses acontecimentos aqui na Terra, mas sim o juízo final, né, o que vai acontecer no fim dos tempos, apesar de já ter iniciado aqui. Então, qual é a necessidade desse julgamento? Alguns consideram o juízo final como desnecessário, pois o destino de cada pessoa já teria sido determinado por ocasião de sua morte. Então, isso aqui é importante. Uma vez que o ser humano morre, não há mais como alterar o seu futuro. Não há mais como alterar no que diz respeito à sua vida. Alguém pode ler aí Hebreus 9, 27? Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Isso, o que é que diz? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso. Né? Então a gente observa aí que o homem está ordenado morrer uma única vez, depois é o juízo. Não tem mais como alterar, né, o destino do ser humano, o futuro do ser humano. Não há como alterar. Então, se alguém morre estando em Cristo, essa pessoa será salva e imediatamente após a morte estará na presença do Senhor. Se, porém, uma pessoa morre na incredulidade, ela estará perdida e irá imediatamente para o lugar de tormentos. Se isto é assim, por que é necessário um juízo final? Sem dúvida, tal juízo seria necessário para aqueles que ainda estivessem vivos quando do retorno de Cristo, mas não para aqueles que tiverem morrido até aquela ocasião. Esta é a objeção. Esta objeção, porém, está baseada na suposição de que o propósito do juízo final seja determinar o destino futuro do homem.
Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, ensinam que no final da vida de cada pessoa haverá um julgamento investigador para determinar se ela será salva ou estará perdida. Este julgamento investigador determina que dentre os milhares que estão dormindo no pó da terra é digno de tomar parte na primeira ressurreição. E quem de suas multidões viventes é digno da transladação. Então aqui é um pensamento dos adventistas, né, que eles vão defender que esse juízo final ele está vinculado a um julgamento investigador. Aí Deus não necessita de proceder a uma investigação nas vidas das pessoas para determinar quem será salvo e quem não será. Isso é muito importante, né? Porque o juízo final não trata de uma investigação, porque Deus já conhece todas as coisas, Deus já sabe todas as coisas, Deus conhece desde o momento que nós estamos aqui na vida, até mesmo de antes de nós existirmos. Em Efésios 1:4, diz que o destino dos salvos é não apenas pré-conhecido por Deus, mas tem também sido pré-determinado desde a eternidade, assim como nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo. Então, Deus já conhece o nosso destino final. Deus já sabe toda a nossa trajetória. Vemos em João, capítulo 10, versículo 27 e 28, que Cristo conhece as suas ovelhas e lhes deu vida eterna, de modo que ninguém pode tirá-las de sua mão. Então, qual será, pois, o propósito do juízo final? 3 pontos podem ser destacados, ou seja, qual é a finalidade do juízo final? Qual é a necessidade do juízo final? Primeiro, o principal propósito do juízo será mostrar a soberania de Deus e a glória de Deus na revelação do destino final de cada pessoa. Então, o primeiro propósito do juízo final é glorificar a Deus, exaltar a Ele, engrandecer a Ele na beleza de sua santidade. Esse é o principal objetivo. Portanto, o que é central no dia do juízo não é o destino dos indivíduos, mas sim a glória de Deus. Segundo ponto. Um segundo propósito é o de revelar o grau de punição que cada um deverá receber. Então, observe bem. Em primeiro lugar, a gente observa o objetivo de glorificar a Deus através do juízo final. Em segundo lugar, nós vemos o grau de punição de cada um. Ou seja, dá a entender que todos não terão o mesmo nível de punição, mas sim grau de punições diferentes. Uma vez que esta atribuição está intimamente relacionada com as vidas que as pessoas viveram, este assunto terá de ser determinado por ocasião do juízo final. Terceiro ponto. Um terceiro propósito é o de executar o julgamento de Deus sobre cada pessoa. Então, a gente observa aqui que uma outra finalidade é executar o julgamento de Deus sobre cada pessoa. Então, esses são os 3 propósitos principais do juízo final. Então, qual será o tempo do juízo final? O ensino bíblico acerca da ressurreição geral implica em que haverá apenas um juízo final, não 4 julgamentos diferentes, pois é dito que o juízo final se seguirá à ressurreição. Então, quando é que vai acontecer o juízo final? Depois da ressurreição. Embora não possamos situá-lo com precisão numa espécie de cronograma escatológico, podemos dizer que o juízo acontecerá no final da presente era. Pedro nos diz que os céus e a terra, Pedro nos diz que o céu e terra que existem agora estão sendo guardados até o dia do juízo, implicando que os novos céus e a nova terra virão à existência após o juízo. Então aqui a gente observa que a gente não tem como precisar, mas nós entendemos que após terminar essa presente era, o juízo final ele já está apto a acontecer. Muitas outras passagens bíblicas sugerem que o juízo acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Jesus disse: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros. Então a gente entende que esse momento do juízo final, depois dessa era, se dará ainda depois da
ressurreição e da segunda vinda de Cristo. Qual será a duração do juízo final? A Bíblia fala acerca do dia do juízo, aquele dia e o dia da ira. Não precisamos presumir que o dia do juízo seja um dia de 24 horas. A palavra dia, às vezes, é usada pelas Escrituras para indicar um período muito mais longo. Entretanto, sugerir como fazem as testemunhas de Jeová que o dia do juízo deva se estender ao longo dos primeiros 1000 anos do Novo Mundo parece totalmente injustificado. Então, aqui a gente observa que a gente não tem como precisar exatamente a duração do juízo final. Entretanto, nós não podemos adotar uma postura das testemunhas de Jeová que defende que o juízo final durará 1000 anos do Novo Mundo. Não, nós não temos como especificar. Mas se Deus quiser julgar em um dia, enfim, porque também a gente tem que entender que nesse momento até a forma do tempo funcionar ela vai ser modificada, não vai ser um tempo tão claro como é nos dias atuais. E as circunstâncias do juízo final? A primeira questão é: quem será o juiz? Quem há de julgar? Algumas passagens bíblicas atribuem o juízo a Deus Pai. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, fala de invocarmos com o Pai aquele que julga imparcialmente a cada um conforme as suas obras. Romanos 14:10 menciona o tribunal de Deus. O que se encontra mais comumente e é mais característico do ensino neotestamentário sobre a questão é que Cristo será o juiz. Em João 5:22 lemos: "E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento." Então, o que a gente entende de forma mais comum é que Cristo ele será o juiz desse tribunal. Em seu discurso aos atenienses, encontramos Paulo dizendo: Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, Paulo menciona: a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E em 2 Coríntios 5:10, Paulo escreve: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, dá a entender que o juiz é Cristo. É realmente mais apropriado que Cristo seja o juiz do juízo final. Foi ele quem se encarnou, morreu e ressuscitou novamente para a salvação do seu povo. Agora Cristo levará à consumação sua obra salvadora para seu povo. O juízo significará a subjugação total de todos os seus inimigos e a consumação do seu reino, após o que ele entregará o reino de Deus Pai. Então a gente vê o juiz sendo Cristo. Agora, quem será julgado? Isso aqui é muito importante. Quem vai ser julgado? Já está claro, a partir de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3, conforme citado acima, que os anjos serão julgados. Pedro, em sua segunda epístola, fala especificamente do julgamento dos anjos caídos. Se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. No mesmo sentido, encontramos as palavras de Judas 6. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então a gente observa que quem será julgado? Quem será julgado? Os anjos. Os anjos. Lá no juízo final. E quem é que será o juiz? Jesus. Cristo Jesus. Então vamos lá. Não vamos parar nos anjos, né? É realmente mais apropriado que Cristo seja juiz. As Escrituras também ensinam que todos os seres humanos, de todos os tempos, terão de aparecer perante este tribunal. Então veja bem, aqui agora a ótica já vai mudando. Não vai ficar apenas nos anjos, mas os seres humanos devem comparecer perante esse tribunal.
Conforme Mateus 25:32 diz: e todas as nações serão reunidas em sua presença, do Filho do Homem. De acordo com Romanos 2:5-6, segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vemos em Romanos 3:6 que Deus julgará o mundo. E na cena do julgamento de Apocalipse 20, encontramos todos os mortos, grandes e pequenos, inclusive todos aqueles devolvidos pela morte e pelo Hades, em pé perante o tribunal do juízo. Então, observe aqui os seres humanos comparecendo perante o tribunal de Cristo. E é que será julgado. Então, todos os seres humanos vão comparecer. Mas o que é que vai ser julgado? Todas as coisas que foram feitas durante esta vida presente. Então, tudo que foi feito vai ser julgado. 2 Coríntios 5:10 é bem claro a respeito. Porque todos nós temos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que lhe é devido pelas coisas feitas enquanto estava no corpo. Sejam boas, sejam más. Tudo que uma pessoa fez é uma expressão da inclinação básica do seu coração, e por isso será levado em conta no dia do juízo. Isso inclui as obras, palavras e pensamentos das pessoas. Até aí, está dando para compreender? Amém. Amém. Qual será o critério pelo qual os homens serão julgados? Então, a gente já observou que todos os homens eles vão comparecer ao tribunal de Cristo, ou ao juízo final. Agora, quais os critérios para esse julgamento? O critério será a vontade revelada de Deus, mas esta não será a mesma para todos. Então, observe bem. Qual vai ser o critério de julgamento? A vontade revelada de Deus. E qual é a vontade revelada de Deus? A vontade de Deus é que todos se salvem, né? Seja salvo. Mas aonde é que isso está? Na palavra. Palavra. Então, a vontade revelada de Deus se encontra na palavra. Então, a palavra ela será o critério de julgamento dos homens. Então, alguns receberam uma revelação mais completa da vontade de Deus do que outros. Fica claro em Mateus 11:20-22, que aqueles que tiverem recebido uma revelação da vontade de Deus maior do que os outros, terão responsabilidade correspondente maiores. Então, observe bem. Quem recebeu uma revelação maior, terá maior responsabilidade. Quem recebeu menor, terá menor responsabilidade. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. O que está bem claro, portanto, é que os homens serão julgados com base na luz que tiveram, e não com base numa revelação que eles não receberam. Então, observe bem. O julgamento vai se dar com base naquilo que eles receberam, certo? E não naquilo que não receberam. Aqueles que tiveram muitos privilégios terão a maior responsabilidade. Aqueles que tiveram menos privilégios terão menos responsabilidade. Isso aqui é muito importante, irmãos. E que muitas vezes pastores, pregadores, líderes não atentam para isso. Observe que aqueles que têm mais responsabilidade, o julgamento sobre eles será mais severo. E aqueles que têm menos responsabilidade, o julgamento sobre eles serão menos severo. Isso é o que nós precisamos observar e levar em consideração. Amém. Por essa razão, haverá graduações nos sofrimentos dos perdidos. Jesus indica isso em Lucas 12, 47 e 48.
Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então veja bem. Tanto aquele que recebeu muita revelação, ele será julgado, como aquele que não recebeu nenhuma revelação também será julgado. Só que o maior peso vai cair sobre aquele que recebeu mais revelação. Além do mais, irmãos, aqui a gente observa, segundo o autor, que existe gradação de sofrimento lá no inferno. Todos não vão sofrer igual. Por exemplo, os irmãos já ouviram falar de Hitler? Os irmãos já ouviram falar de Hitler? Era o nazista, não era? Isso. Se eu pedisse uma qualidade, o que é que os irmãos diriam dele? Ele... Uma palavra. Um atributo dele, uma característica, um adjetivo. Perverso. Perverso, né? Perverso. Madre Teresa de Calcutá. Os irmãos conhecem? Daqui do Brasil. Se os irmãos pudessem descrever ela com uma palavra, o que é que os irmãos diriam? Caridosa. Caridosa, né? Agora, todos os dois, eles têm o que em comum? Porque um era perverso e a outra era caridosa, ou seja, talvez fosse sabida, né? Mas o perverso, na verdade, eu entendo assim, que o perverso, na verdade, ele tinha prazer na perversidade, em fazer o mal, né? Eles eram E a outra, ela fazia as caridades, ela fazia as coisas que aparentemente fosse boa, mas era no alvo errado. Então, mas o que é que eles tinham em comum? Em comum, o que era comum aos dois? O comum era desobedecer a Deus. Pronto. Nenhum dos dois tinha Cristo. Né? Então, veja bem. Lá no inferno, quem deveria sofrer mais? Eu acredito que se a gente for julgar pela atitude de cada um, seria o ritmo, mas por desobedecer a Deus, todos dois. Todos os dois, né? Então, quando a gente olha aqui na Bíblia, dá a ideia, né? Ó, observe bem o que é que diz aqui, ó. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com mais açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então, dá a ideia que aquele que conhece mais a palavra de Deus e desobedece mais, sofrerá mais. E aquele que conhece pouco e desobedeceu a palavra de Deus, sofrerá menos. Todos os dois sofrerão, porém, com intensidade diferente. Os irmãos estão entendendo? Então, aquele que comete mais perversidade, ele vai também ser punido de forma mais agressiva. No que diz respeito àqueles que efetivamente receberam a plena luz da revelação divina, isto é, que conheceram a vontade de Deus conforme revelada em toda a Bíblia, o que é de importância crucial é se eles estão unidos com Cristo na fé e se estão vestidos com sua perfeita justiça. O fator de suma importância para determinar o destino eterno do homem é sua relação com Jesus Cristo. Citamos acima João 3, 18 e 11, eu acho. No mesmo sentido vem João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porque todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus também disse em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Paulo afirma inequivocamente em Romanos 8,1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o que quer dizer, irmãos? Todo aquele que é salvo em Cristo Jesus,
Ele não está condenado. Em hipótese alguma, ele vai comparecer ao tribunal, mas ele não vai ser condenado, diferente dos ímpios. Porém, há uma questão que a gente precisa levar em consideração. Mas agora surge a questão. Se é verdade que uma fé viva em Cristo é de importância crucial para determinar o destino eterno da pessoa, por que é que a Bíblia ensina tão consistentemente que o juízo final será segundo as obras? Segundo as obras. Vejamos algumas passagens. Alguém pode ler, por favor? Alguém pode ler, por favor? Aqui na tela. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então ele retribuirá a cada um segundo os seus feitos. Mateus 16, 27. Ponto. Então, o que é que o Filho do Homem vai fazer aqui? Virá em glória. Vai retribuirá segundo os seus feitos, né? Isso. Ou seja, ele vai retribuir conforme as suas obras. O próximo. Romanos 2,6. Pois ele, Deus, retribuirá a cada homem segundo as suas obras. Romanos 2,6. Isso. Apocalipse 20:12. Eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé perante o trono. E os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o 22? Eis que e meu galardão está comigo, para retribuir a cada homem conforme a sua obra. Então, observe, julgado conforme as suas obras. A razão pela qual a Bíblia ensina que o juízo final será segundo as obras, mesmo que a salvação venha pela fé em Cristo e nunca seja conquistada por obras, é a conexão íntima entre fé e obras. Ou seja, não há como nós dizermos que somos cristãos e não produzirmos obras. Se nós cremos no Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, a gente pratica a palavra de Deus, a gente produz obras. A fé tem de revelar a si própria nas obras. Por sua vez, são as evidências da verdadeira fé. Como disse João Calvino certa vez, é só a fé que justifica. E mesmo assim, a fé que justifica não está só. Que isso é assim ficará claro pela consideração da passagem das Escrituras, tais como Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E Gálatas 5,6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Observe também as palavras de Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, o julgamento conforme as obras realmente será um julgamento acerca da fé, isto é, a fé como revelada em obras. Se a fé foi genuína, as obras estarão presentes. Se as obras não estiverem presentes, a fé não terá sido real. Tiago diz de modo notável, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé, sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A propósito, passemos a examinar mais de perto a cena do juízo encontrada em Mateus 25, 31 a 46. O Filho do Homem retornou em sua glória e está sentado no seu trono do juízo. Todas as nações estão congregadas perante ele, e agora o rei passa a separar as ovelhas que estão à sua direita dos cabritos que estão à sua esquerda. Observe como a decisão acerca do destino final, tanto das ovelhas como dos cabritos, é dada em primeiro lugar. No caso das ovelhas, a decisão é esta: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em outras palavras, este julgamento não é uma investigação das vidas das ovelhas, para determinar se estas fizeram boas obras, o bastante para merecer o reino que lhe foi preparado, mas é antes uma decisão graciosa acerca de seu destino final, seguida por uma revelação pública das razões pelas quais
esta decisão é correta e apropriada. Então, voltamos agora para o verso 34. Mais de perto, vamos verificar. Diz assim, ó, as ovelhas são chamadas de benditos de meu pai, objeto do favor imerecido do pai. É dito que elas herdarão um reino. Uma herança, porém, nunca é conquistada, mas sempre recebida como um presente. O reino que elas estão para herdar é descrito como tendo sido preparado para elas desde a fundação do mundo. Novamente, vemos a evidência da sua escolha graciosa que o Pai fez desde a eternidade. Uma escolha não baseada em mérito, mas sim na graça. E aí o rei ele vai prosseguir em revelar as razões pelas quais a decisão acerca destas ovelhas era certa e apropriada. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. E assim por diante. Fica evidente a partir de sua surpresa que as ovelhas não praticam essas obras para merecer o reino. Senhor, quando foi que... E ele vai falar, né? Sua surpresa revela que eles não estavam fazendo estas obras para merecer a vida eterna, mas antes como um modo espontâneo de expressar sua devoção genuína a Cristo, mostrando o amor aos irmãos de Cristo. Suas obras foram evidências de sua fé. Irmãos, vai desligar, mas aí eu vou lançar lá de novo, viu, o link? Amém. Os cabritos, por outro lado, não revelaram amor por Cristo pelo fato de não demonstrar amor aos irmãos de Cristo. Dessa forma, mostraram que eles próprios não eram verdadeiros crentes. Em outras palavras, a cena do julgamento de Mateus 25 ilustra vividamente a natureza do juízo final. Vou desligar e coloco lá o link. Irmãos, até aí está dando para compreender? Então, os irmãos observaram, né, que nessa perspectiva aqui que a gente está vendo, certo? Não é uma perspectiva dispensacionalista. A gente observa o quê? Que todo ser humano vai comparecer diante do tribunal de Cristo ou diante do juízo final. Só que aqui vai haver uma separação entre os cabritos e as ovelhas. Aí, os ímpios vão ser condenados, lançados no lago de fogo ardente. E aqueles que são salvos, eles vão para a vida eterna. E eles vão ser galardoados ou coroados. Então, sem dúvida, a salvação é dada totalmente pela graça. Mesmo assim, a Bíblia indica que haverá diferenças no galardão a ser recebido pelo povo de Deus no dia do juízo. Sobre esse assunto, duas passagens neotestamentárias são especialmente importantes. Lucas 19 e 1 Coríntios 3, 10 a 15. O que é que diz Lucas 19? Resiste a palavra das 10 minas. Um homem nobre foi a um país distante para receber um reino e então retornar. Este homem nobre deu uma menina a cada um dos seus 10 servos, pedindo a cada um que negociasse com sua menina para obter algum lucro. Quando o homem nobre retornou, o primeiro servo lhe disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. E o homem nobre lhe respondeu: Muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo disse ao senhor que sua mina tinha rendido 5 outras. A este servo o senhor respondeu: Traz autoridade sobre 5 cidades. Então a gente observa aí que um foi mais abençoado e outro, digamos assim, foi menos abençoado. O que é importante é que a variação na recompensa concedida é proporcional à variação no número de minas que os servos angariaram com a sua mina original. Sem dúvida, o ponto principal da parábola é que todos nós devemos ser fiéis em aplicar os dons que o Senhor nos tem dado. Mas parece que os detalhes adicionais das 5 cidades e das 10 cidades têm pelo menos alguma significância. É também interessante observar que, neste caso, a recompensa parece mais ser uma questão de responsabilidade aumentada do que simplesmente um gozo maior. Então, aqui está
se referindo ao galardão dos justos. Está muito mais relacionado à responsabilidade. A outra passagem de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15, vai tratar também do galardão. Embora a referência primordial da passagem seja aos ensinos, os ensinos de homens como Paulo e Apolo, ambos os quais serviram na igreja de Corinto. Aplicá-la às obras, bem como aos ensinos, é apenas uma extensão mais ampla do sentido da passagem. Conforme o verso 11, o fundamento único sobre o qual todos têm de construir é Jesus Cristo. Mas muito depende de como a pessoa constrói sobre aquele fundamento. Ela pode construir com ouro, prata e pedras preciosas, ou ela pode construir com madeira, feno e palha. Então a passagem fala acerca de um fogo que testará o tipo de obra que cada um tem realizado. Uma referência óbvia ao dia do juízo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através de fogo. Então veja bem, o que quer dizer essa passagem? Aqui vai mostrar dois tipos de pessoas. Uns que edificam com materiais de qualidade e outros que edificam com materiais de pouca qualidade. Todos os dois edificam em Cristo, colocam os seus materiais em Cristo e produzem a sua casa em Cristo. Porém, no final do tempo, eles vão passar pelo fogo. O fogo seria o juízo final. Aqueles que colocaram material de qualidade, eles vão ser melhor galardoados. Aqueles que colocaram materiais de péssima qualidade, eles vão ser menos galardoados. Os irmãos estão compreendendo? Sim, está dando para compreender. No caso aí, irmão, mas para o canto o outro vai ou é separado? Vão tudo para a vida eterna. A vida eterna, né? Todos estão salvos. Só que aí, digamos que lá eles vão, tipo assim, no momento do julgamento, eles vão ter honras diferentes. Vamos supor assim, o irmão faz uma operação militar. E aí, dentro lá dos policiais, um dos policiais foi o destaque naquela operação militar. Então, assim, todos, um exemplo, vão participar da cerimônia, mas só um vai ser destacado pelo serviço de heroísmo que ele prestou naquela operação. Entendido. Ambos os tipos de edificadores são salvos pela graça, pois ambos construíram sobre o fundamento único que é Jesus Cristo. Mas o construtor cuja edificação sobre o fundamento passar no teste do fogo e sobreviver, receberá um galardão. O homem cuja obra não passe no teste do fogo, porém, sofrerá perda. O que quer dizer perda? Não pode significar a perda da salvação, como a gente já viu. A perda que este homem sofre tem de ser uma perda de galardão. Está claro que haverá tais galardões para os crentes. Jesus frequentemente menciona os galardões em Mateus 5, 6, Lucas 6, Marcos 9 e Mateus 25. Entretanto, Jesus deixa indubitavelmente claro que tais galardões são imerecidos, sendo dons da graça de Deus. Observe especialmente suas palavras em Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, ainda que pessoas sejam galardoadas, isso não é motivo para elas se orgulharem, porque, na verdade, o que elas fizeram era apenas o óbvio, apenas aquilo que eles deveriam, de fato, fazer. Entretanto, a relação entre nossas obras e nosso futuro galardão não deve ser entendido de modo mecânico, mas antes de modo orgânico. Quando alguém estudou música e obteve alguma destreza em tocar algum instrumento musical, a sua capacidade para desfrutar da música foi grandemente aumentada. De modo similar, nossa devoção a Cristo e ao serviço do seu reino
aumentam nossa capacidade de desfrutar as bênçãos daquele reino, tanto agora como na vida por vir. Então, finalmente, qual é a significação do dia do juízo? 4 observações se fazem presentes no que diz respeito à significação do dia do juízo. Primeiro, a história do mundo não é uma sucessão infinita de ciclos sem sentido, mas é um movimento em direção a um alvo. Ou seja, o juízo final vai mostrar que a história ela é linear. Ela tem um começo, um meio e um fim. E o juízo final vai pôr fim a essa história. Segundo, o dia do juízo revelará finalmente que a salvação e a felicidade eterna dependerão da relação da pessoa com Jesus Cristo. Então, o juízo ele vai revelar que a salvação e a felicidade eterna têm relação com Jesus. Quem não crê em Jesus não vai gozar disso. A inevitabilidade do dia do juízo enfatiza a responsabilidade do homem por sua vida e afirma a seriedade da luta moral na vida de cada pessoa, especialmente na vida do cristão. Ou seja, devemos levar em consideração uma vida ética, uma vida moral, uma vida que evidencia Cristo. Isso é muito sério. E se nós desconsiderarmos isso, irmãos, nós estamos produzindo provas contra nós mesmos. Isso é interessante. O dia do juízo significa o triunfo final de Deus e de sua obra redentora na história. Ou seja, a conquista final e decisiva sobre todo o mal e a revelação final da vitória do Cordeiro que foi morto. O dia do juízo revelará que, sem sombra de dúvida, a vontade de Deus, ao final, será executada perfeitamente. Então, aqui tem 4 observações acerca do juízo final. Agora, irmãos, a gente vai ver a punição eterna. Estaremos tratando neste capítulo sobre o estado final daqueles que compareceram perante o tribunal de Deus. Esse estado final, assim diz a Bíblia, será um estado ou de miséria ou de felicidade eterna. Todos aqueles que estão em Cristo desfrutarão da eterna bem-aventurança na nova terra, ao passo que todos os que não estiverem em Cristo serão entregues à punição eterna do inferno. Neste capítulo, nos ocuparemos do estado final daqueles que não estão em Cristo, ou melhor dito, dos incrédulos e ímpios. A doutrina da punição eterna foi ensinada na Igreja Cristã desde o princípio. Hoje em dia, a negação da doutrina da punição eterna toma 2 formas principais, o universalismo e o aniquilismo. O que é que os universalistas vão dizer? Eles vão dizer que Deus vai salvar todo mundo. Ele não vai salvar apenas aqueles que creem em Jesus, mas vai salvar todas as pessoas. Então, não existe essa ideia de punição eterna. Agora, isso, irmãos, é uma viagem muito grande, porque, irmãos, se Deus vai salvar todas as pessoas, qual a necessidade, né, de a gente seguir Ele? Qual a necessidade de a gente servir Ele? Qual a necessidade de a gente obedecer Ele? Haveria essa necessidade? Não. Ou dele ter dado Jesus para morrer, o filho para morrer, né? Isso. Não precisaria de nada disso, né? Afinal, no final da conta, todos iriam ser salvos. Então, isso é equivocado. Imagina aí, irmão. A gente tá lá no céu, na vida eterna, e se encontra com Hitler. Que graça tem isso? Né? Acaba que matou mais de 5 milhões de pessoas. Não tem lógica. Mas não tem lógica mesmo. A outra principal forma assumida pela negação da punição eterna é a doutrina do aniquilamento. Essa doutrina pode ser apresentada de 2 formas. Conforme uma delas, o homem fora criado imortal, mas aqueles que continuam no pecado são privados da imortalidade, simplesmente aniquilados. Isto é, reduzidos à não existência. O que quer dizer aqui é que no aniquilamento vai dizer o seguinte: aqueles que pecaram, eles vão deixar de existir. Eles não vão ser punidos, eles vão deixar de existir. E a outra forma de entender o aniquilamento é conhecido como imortalidade condicional. O homem fora criado mortal. Os incrédulos, porém, não receberão esse dom e por isso permanecem mortais.
por essa razão são aniquilados por ocasião da morte. Então, o aniquilanismo vai dizer o seguinte, que depois que o ser humano morre, ele vai ser extinto. Ele não vai sofrer eternamente, ele vai acabar. Mais uma vez eu estou dizendo, volto a dizer, se o ser humano vai ser aniquilado, então a gente não deveria se preocupar com a nossa vida eterna. Concorda? Com certeza. Teria que aproveitar a vida aqui, porque Justamente, né? Então, assim, essas duas visões, elas são erradas. Tanto a que todos se salvam, tanto a que todos os ímpios são eliminados. Uhum. Vamos agora para o ensino de Cristo, né? O que é que Cristo ensinou acerca da punição eterna? Já no Sermão do Monte, encontramos pelo menos 3 referências ao inferno. Só no Sermão do Monte. Irmãos, se tem uma coisa que Cristo pregou, foi sobre o inferno. Pregou e muito. Mateus 5,22 diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. Já nos versículos 29 e 30 diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um de seus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, só aqui, irmão, já falou 2 vezes no inferno. Só nesses contextozinho aqui. Observe que Jesus aqui fala indubitavelmente acerca do inferno, indicando que os sofrimentos do inferno envolvem tanto o corpo como a alma. É melhor, diz ele, perder um olho ou uma mão do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. Isso é Jesus falando, viu? Uma outra passagem que nós observamos é lá de Lucas 16, 23. A palavra grega gena, né, que faz referência ao inferno, pode significar o lugar de punição durante o estado intermediário. Entretanto, a palavra neotestamentária que denota o lugar final de punição é Geena, geralmente traduzida por inferno. Esta palavra é uma forma grega da expressão aramaica Gehinnom, que significa Vale de Hinnom. Este era um vale ao sul de Jerusalém, onde às vezes pais ofereciam seus filhos como sacrifício ao deus amonita Moloque, nos dias de Acais e Manassés. Ameaças de juízo são lançadas sobre esse vale sinistro em Jeremias 7:22 e 19:6. Era também nesse vale que se queimava o lixo de Jerusalém. Por isso, este vale tornou-se um tipo de pecado e maldição, e dessa forma a palavra Geena passou a ser usada como designação para o fogo escatológico do inferno e para o lugar de punição. Ao continuarmos a observar o uso desta palavra, fica lá claro que a punição de Geena é sem fim, ou seja, é uma punição eterna. As palavras de Jesus, registradas em Mateus 10:28, consolidam um aspecto levantado em conexão com Mateus 5:29 a 30, a saber, que os sofrimentos do inferno envolvem tanto o corpo como a alma, e por isso pressupõe a ressurreição do corpo. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Além disso, o que é especialmente importante em Mateus 18:8-9 é a referência de Jesus ao fogo eterno. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida como um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado no inferno de fogo. Aqui Jesus ensina claramente que o fogo do inferno não é uma espécie de punição temporária, da qual algumas pessoas possam se libertar, mas sim uma punição sem fim ou eterna. Em Mateus 9:43 fala de um fogo inextinguível, ou seja, um fogo sem fim. No versículo 48 diz, aonde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Estas palavras são referidas em Isaías 6:24. Então a gente observa, irmãos, que o próprio Jesus fala da gravidade do inferno.
da punição eterna do inferno, que não vai ser aniquilado e que o inferno não existe. O inferno de fato existe, é algo sério e é algo grave. E que o ser humano ele precisa estar atento para com isso. É uma realidade. E Jesus está atestando para isso. Mateus 13, 41 e 42 diz: Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Embora a duração eterna da punição não seja mencionada especificamente nessa passagem, as figuras utilizadas sugerem o caráter amargo do remorso e a autocondenação desesperada. Mateus 25:30 adiciona outra parte horrível ao cenário. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22:13. Para fora nas trevas sugere o isolamento terrível do perdido e sua separação eterna da graciosa comunhão com Deus. Então, irmãos, aquela ideia de que pessoas dizem, não, o inferno é aqui na terra. Irmãos, se o inferno fosse aqui na terra, com toda a ruindade, estaria bom. Porque o inferno é um lugar terrível, irmãos. Terrível. De sofrimento eterno. Em Mateus 25:46 diz: Irão estes os que estão à esquerda do rei para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus ele foi claro, irmãos, ele foi enfático que o inferno é uma realidade, é sofrível, é durável. Já os apóstolos, eles também apresentam isso. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 a 9 diz: Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, olha que sério, né? Romanos 2. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, Cristo, seremos por ele salvos da ira de Deus. Romanos 12:12. Todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. O livro de Hebreus também vai trazer isso. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então isso é realidade. Pedro também, aqui é o 2 Pedro 2,17, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservado a negridão das trevas. Judas 13, também. Verso 7, como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição como aqueles, segundo após outra carne, são postos, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo por... Observe, fogo eterno, viu? Não é fogo temporário. Apocalipse capítulo 14, 10, 11, ó. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Apocalipse 21, 8 diz, ó, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deixa eu ver o que mais. Então aqui, irmãos, a gente vê que o inferno é algo real, certo? E ele é eterno, não é temporário
e é de sofrimentos terríveis. Isso aí é só símbolos, irmão. Certamente será pior que isso. Degradação, pronto. Função, importância. Pronto, irmãos, no geral, era isso mesmo. Quanto à localização do inferno aqui, ó. Na Idade Média, era comum pensar ser sobre o céu como estando em algum lugar acima da terra e sobre o inferno como estando em algum lugar abaixo, talvez nas profundezas da terra. Para as pessoas do século XX, com seus conhecimentos da astronomia moderna, este modo de pensar não mais faz sentido. Onde se situa o embaixo ou embaixo em nosso universo atual? Tudo o que podemos dizer é que, conforme os dados bíblicos, tem de haver um lugar denominado inferno, mas não sabemos onde fica, né? Então a gente não tem a geolocalização desse lugar, mas sabemos que ele é real, que ele vai ser revelado. E qual a importância da punição eterna? O ensino bíblico sobre o inferno deveria acrescentar uma nota de seriedade profunda à nossa pregação e ensino da Bíblia. Ainda que falemos do inferno com relutância, com tristeza e talvez até com lágrimas, temos contudo de falar acerca dele. Nunca podemos esquecer as palavras do autor de Hebreus, pois, se a mensagem proferida pelos anjos era certa, e cada violação e desobediência recebeu sua justa punição, como poderemos nós escapar se ignorarmos tão grande salvação? Então a gente observa que muitas vezes as pessoas até ignoram, né? Você está falando sobre o inferno, sobre não sei o que lá, mas é uma realidade, irmãos, e nós não podemos deixar de falar sobre essa realidade. Não temos como correr dessa realidade. Então, irmãos, a aula de hoje foi essa, né? A questão do juízo final e a questão da punição eterna. Então, a gente viu que no juízo final vai comparecer os anjos e todos os seres humanos. Vai comparecer os salvos e os perdidos. Os salvos, eles vão ser galardoados e os perdidos, eles vão ser punidos. E a punição, ela é eterna, ela não é temporária, e a salvação, ela não é universal, é apenas para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Estou aberto para perguntas, irmãos. Podem ficar à vontade. Ou seja, irmão, tudo aquilo que nós aprendemos, né, aqui, que o irmão passou para nós, que a Bíblia nos ensina, que o purgatório é uma verdadeira mentira. Né? Que a Igreja Católica ensina, né? Isso, justamente. E chega lá, aqueles vão ficar aqui rezando umas 3 ou 4 Ave Maria para limpar, tentar defender aqueles que cometeram pecado, para depois ir para o céu. Quer dizer, Isso. uma falta de conhecimento, Isso. né? É como se o purgatório fosse uma segunda chance, né? Então aqui, irmãos, o que vai definir o nosso destino eterno é o que a gente faz aqui, ó, em vida. Verdade. Então aqui a minha vida, ela mostra se eu vou para a vida eterna ou para a morte eterna. E aqui, ó, o inferno, ele é sem fim. Sem fim. Assim como a vida eterna, ela é também sem fim. O sofrimento aqui, ó, ele é constante. E ele é intenso. É um sofrimento intenso. Não é um sofrimento fraco ou frágil. E isso aqui, ó, é o que vai definir o nosso futuro. Né? Se a gente estiver em Cristo, a gente vai para a vida eterna. Se não, para a condenação eterna. E aqui a gente tem o julgamento ou juízo final que vai dar direção a isso. Podem ficar à vontade, irmãos. Então, Hitler foi para o inferno logo. Como se dizia assim, as pessoas mais comuns, ele foi pretinho.
Foi. Os irmãos têm alguma questão, podem ficar à vontade, irmãos. O negócio não é brincadeira, não, viu, irmão? O negócio é sério, irmão. Se o povo realmente ouvisse uma explicação assim, uma aula assim, e se isso fosse pregado aonde eles vão com outros pensamentos, eles ficavam com a cabeça meio confusa, né? E poderia tomar as posições corretas, né? Porque tudo isso é real, né? Tudo isso é real, tanto a vida eterna, né? Que é a vitória, né, para aqueles que buscaram o Senhor, ou seja, que se prepararam aqui na terra, como também o inferno é real, o qual aqueles que não querem Jesus, eles não querem nem ouvir falar do nome inferno. Mas aí vai se deparar com a placa lá, com o nome e o lugar para ficar. Se não buscar se arrepender e fazer o que... Aqui também Jesus diz que... Mas é... assim, dizendo que não te conheço. É sério, ninguém brinque não, viu? O irmão vê que é um assunto tão sério que até deu trabalho para começar a aula, né? Verdade, viu? Glória a Deus que Deus, ele age, né? Deus age, foi uma benção, a aula foi uma benção, muito bom. Eu peço até desculpa, porque hoje eu estou bem cansado, viu? Mas que o Senhor nos ajude. Mas... Ô, Davi, quente. Mateus. Mas é assim mesmo, é só as primeiras semanas. Graças a Deus o Senhor tem sustentado. Irmão, duas perguntas. Fica à vontade. A respeito da nova apostila e a respeito da prova. Certo. Em relação à prova e à apostila, eu estou aguardando ser enviado, porque qual é o dilema? Vem do Ceará. Aí lá no Ceará, os irmãos estão acompanhando, tá uma bagunça muito grande, por conta que lá é um dos lugares que o número de casos está alarmante. E muitos serviços estão parados. Então, eu falei lá com o coordenador e ele ficou de enviar a apostila, né? Só que uma que ele enviar, que era a doutrina da igreja, parece-me que houve uma dificuldade de impressão na gráfica por conta do coronavírus, né? Que estava parado, não sei o que lá. Aí ele vai ver se ele tem estoque, história da igreja ou teologia pastoral, uma das duas. E aí ele vai estar enviando. Certo? Aí, se não, a gente pode ver outra forma de trabalhar enquanto isso não normaliza, para que a gente também não pare, né? Para a gente concluir logo. E em relação à prova, eu estou aguardando ele me enviar. Aí assim que ele me enviar, eu disponibilizo para os irmãos. Amém. Para os irmãos fazerem em casa, certo? Ô, coronavírus bom. Arrebentando com tudo. Não, é brincadeira. Os irmãos têm alguma questão mais? Um segundo. O irmão está me ouvindo? Essa questão aí, que Jesus também vai ser muito que bom. Já caiu a conexão as duas vezes, aí eu acho que eu acho que os irmãos não estão me ouvindo, não. Eu sei. Tá me ouvindo mesmo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Agora há pouco eu falei o seguinte, que para que a gente também, a gente cristão, tenha, assim, sinta mais ou menos o peso da responsabilidade que nós carregamos, que nós também seremos julgados por aquilo que nós já recebemos e a mão de Deus sobre nossas atitudes, nosso comportamento, a nossa forma de viver aqui, ela terá a mão de Deus pesará um pouco mais sobre nós,
porque nós temos conhecimento da palavra, né? Tem muita gente que acha que a gente carregar a Bíblia e somente ir para a igreja já está fazendo demais porque você já fez a sua parte. Quando, na verdade, a gente se vê que quando a gente faz somente aquilo que já é nossa obrigação, ainda é muito pouco. Isso mesmo, verdade, pura verdade. Ou seja, fica claro aí na fala do irmão Segundo de que nós temos, mesmo em casa, nessa pandemia, as autoridades constituídas por Deus, elas têm os decretos que proíbem de abrir os templos. Agora, não tem nenhum decreto que proíba da gente fechar a boca e falar de Jesus para as pessoas. Então, a gente venha trabalhar mais, fazer a obra, deixar quando necessário uma mensagem, uma devocional, um versículo, um louvor, principalmente o irmão Segundo tem uma voz bonita, danada quando está louvando. Então, que a gente venha trabalhar mais para Jesus, porque nós estamos diante de uma fragilidade do mundo. O mundo, eles estão buscando meios, e dentro desses meios que eles estão buscando, que jamais vão achar, a gente pode entrar com a palavra de Deus, com o evangelho, com a proclamação do evangelho, evangelizar essas pessoas, e aí o Espírito Santo vai trabalhar, porque aí já não é mais com a gente, mas a gente pode plantar a semente, aproveitar a oportunidade, não perder a oportunidade para plantar a semente, para falar de Jesus para as pessoas. Então, que a gente venha trabalhar mais para Jesus. Mais Amém. E mais, né? Porque o mundo está perecendo aí sem saber o que está acontecendo. O mundo está perecendo por não ter conhecimento da palavra de Deus. Porque nós que temos conhecimento da palavra de Deus, nós estamos no meio da tempestade. Mas nós sabemos que aconteça o que acontecer, nós temos o endereço certo e temos um dono. Isso, Amém. Com certeza, essa palavra nos garante isso, né? Nós temos respaldo na palavra, nas escrituras, se nós estivermos na obediência do Senhor, claro. E Glória é isso que nós precisamos dizer ao mundo, né? Amém. Amém. Então, meus amados irmãos, foi essa, né, a aula de hoje. Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos servi-lo da melhor forma possível, né, que honre Ele, que exalte Ele. Agradeço aos irmãos por terem comparecido, né, com todas as dificuldades, foram até o fim, perseveraram até o fim, né? E que o Senhor nos ajude aí para a gente concluir o curso. Está bem pertinho, só falta 3 disciplinas, né, para a gente concluir. E vamos lá, chegar à reta final, se Deus permitir, viu? Então, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana. E que a paz do Senhor seja sobre vós. Amém. Amém.